Esse aqui não é um vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui Pausa tentando aí. entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra. O nosso lado é o quê, mano? Caralho. Não é um vídeo resposta. Não é? É claro. Começou mentindo já. Começou bem. Vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E essa é... Ué? Eu não Pausa aí. Paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer. Pausa aí. Eu conheci... Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Uhum. Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Esse Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali, cara? Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele estava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Pausa aí. Era sócio. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, tava tipo fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, fazer comerciais curtos pra internet. De uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo, quando eu fico irritado eu dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. Cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Caralho. 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele estava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu era... O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns... Cara, acho que uns $8 mil, mano, um negócio assim. Caralho, então ele tava bem, hein, mano. Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2016, ele tava bem pra caralho. Eu vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu, não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade, um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava tal e tudo mais, mas ele investiu dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele vai falar que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, não? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo em Minecraft durante um grande tempo na internet. Essa foi a fase em que o Facebook abriu contrato pra um monte de gente e depois
Meio Isso. que alguns cancelou e tal, porque eu lembro Isso. que abriu pra muita gente. Isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa Ou aí. talvez Eu nunca um disse que eu contrato tava relevante pra caralho. Eu não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Mas é porque você chegou quando era mato. Chegou quando era mato. O Igor, eu vim saber do Igor por causa dos jogos de... como é que é o nome? GTA, Os piratas lá. Ele era... Os piratas. Ele era um dos caras que Isso. trabalhava junto com o David Jones. O David Jones era... tinha vários caras que trabalhavam junto com eles. Um desses caras era o Igor. Mas em questão de relevância na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Ou menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Sans Club, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro porque a desse gente episódio. tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada. Bom, pausa. Eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, quiserem fazer um corte, o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou. Eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele Bom, eu não que ele disse tinha isso. nessa época, Eu não disse isso, que eu financei talvez tudo ele sozinho. esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez Isso é uma sozinho, verdade. Não, né? não é que eu voltei a ser. Tipo, ó, beleza, eu não tava com. Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Com certeza. Eu tava num momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de transição. Eu comecei a assistir o Flow por sua causa. Porque eu lembrava do Igor vagamente dos episódios dos Piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. E o Igor também tinha uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. Pode crer. Eu não sou tão fã de The King of Fighter, mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você, eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame, certo? Fátima Bernardes e tal. Então, eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho. Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, foi a minha visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo,